eu queria desafiar você a pensar no seu passado, distante, alguma coisa recente também, alguma coisa que vem à sua memória, na sua consciência, algum pecado que você cometeu e ainda você não resolveu esse pecado, você ainda, a tua consciência, o Espírito Santo ainda te acusa a respeito disso. O meu desafio hoje é compartilhar com vocês um pouco disso, algumas histórias que eu andei pesquisando e ver um pouco do que Deus fala a respeito de uma consciência sadia, uma consciência limpa. Mas para mostrar isso, eu quero mostrar um pouco o outro lado também de uma consciência pesada, uma consciência com culpa. Meu desafio para você é você examinar agora a sua consciência. E durante o estudo, quem sabe pelo poder, quem sabe não, com certeza, pela ação do Espírito Santo, você se sentir encorajado a resolver alguma coisa que você ainda não resolveu. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque realmente ela é eficaz, ela nos exorta, ela nos ajuda, ó Pai, a sermos mais parecidos com Cristo. Deus, eu peço a Tua sabedoria agora, reconheço as minhas limitações, as minhas imperfeições, reconheço que sou um pecador, ó Pai, e para mim, realmente, ó Deus, dar essa aula, eu preciso do Senhor, Pai, preciso da Sua capacitação. Peço também, ó Deus, que o Senhor abra o coração dos meus irmãos, para que eles possam, Deus, ouvir a Tua palavra, a Tua exortação, e que saiamos daqui, Pai, com o desafio de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, antes da gente começar, eu quero fazer uma pequena revisão. Eu falei com o pastor, eu não sei até que ponto ele foi com vocês. Você que está com a sua apostila aí, eu acho que ele não entrou. Ele entrou na função da consciência ou não? Nas funções? Não, né? Tipos de consciências também ele não falou, né? Ok. Então ele falou só o que é a consciência, só isso. Legal. Alvo, ele falou alguma coisa a respeito do alvo? Pessoal, vocês estão lembrando alguma coisa? Não? Tá bom, ele só deu uma introdução. Não entrou nenhum. Legal. Ok. Meu ponto que ele me passou foi o ponto 5. Fatores relacionados com uma consciência sadia. Ele vai voltar nesse assunto, então ele vai introduzir a apostila, falar melhor um pouco sobre a consciência, os tipos de consciência, mas eu quero compartilhar com você agora fatores relacionados a uma consciência sadia, tá bom? Fica com a sua apostila na mão. Nós vamos caminhar um pouquinho aí nesse sentido. Para a gente introduzir o assunto, vai no primeiro ponto da sua apostila e dá uma olhada ali, olha. O alvo da consciência, uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Abra a tua Bíblia lá para mim, em Atos 24:16. Atos 24:16. Alguém pode ler para mim? Uma consciência sem ofensa, uma consciência pura, uma consciência limpa. Diante de quem? Dos homens e de Deus. O nosso alvo, então, é só uma consciência pura diante de Deus? Não, diante dos homens também. Eu não sei se você já passou alguma situação em que você errou com alguém e acontece sempre que você erra com alguém, essa pessoa está sempre, né, junto com você, ou você sempre cruza com ela, e a tua consciência talvez ali acuse alguma coisa. Olha, eu tenho um assunto não resolvido com essa pessoa. Talvez seja falta de perdão, ou realmente pedido de perdão. Então, a nossa consciência, ela é, como diz o Lira, fundamental e vital para uma vida cristã. Ela é o leme, ela é aquilo que dá o norte, é aquilo que nos ajuda a ter uma vida coerente com as Escrituras. Não sei se você já parou para pensar nisso.
O pastor deu aquele exemplo para vocês do livrinho, da balança. Não sei se ele já falou isso para vocês. Muito legal aquilo, né? Quero só fazer aqui um desenho. Tá todo mundo vendo aí? Não, né? Dá para ver aí, Bia? Dá? Dá, Ariel? Tranquilo aí? Ok. Ok, imagina que aqui então é você, tá? Seja aí um menino, uma menina, um homem, uma mulher. Você conheceu a Cristo, você foi regenerado, você é um novo homem. Daí para frente agora você tem uma caminhada, uma vida cristã. Isso nós chamamos de um processo de santificação. É um processo. Isso não é do dia para a noite. Isso envolve a sua caminhada, a sua vida diária com Cristo. Nesse processo para santificação, que é ser mais parecido com o Senhor Jesus, essa linha aqui você imagina que é a tua vida. Não sei se ele fez esse desenho com vocês ou não. Em algum momento eu já vi esse desenho que ele deu para nós uma vez. A sua consciência ela é fundamental nessa caminhada cristã. Por quê? Ele falou aqui, a sua consciência ali, você está renovando a tua mente, renovando a tua consciência com novas informações, que são informações que vêm da onde? Da palavra de Deus. Ok? E com base naquilo que você escreve o teu livro, é como você vai agir no processo de santificação. Mas olha que interessante. Você está escrevendo o teu livro, ele fez o desenho da balança também, não foi? Eu não sei fazer bem uma balança, acho que é assim, ok, que seja assim. Imagina uma balança aí, tá bom? Ele também deu o exemplo da balança para vocês, não deu? Alguém pode compartilhar comigo como é que funciona o esquema da balança? Vamos lá. Vou chamar alguém, deixa eu ver. Estou olhando. Alguém pode falar? Alguém lembra mais ou menos como é que funciona a questão da balança? Ela acusa, se é errado, se é certo, não é isso? É mais ou menos assim que funciona? Isso. 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 Com base naquilo que você escreveu no seu livro, é aquilo que a balança vai acusar. É errado ou é certo? Agora, é lógico que se você alimenta a tua consciência com a palavra de Deus, é mais fácil você detectar a tua consciência e acusar naquilo que está errado. Concordam comigo? É muito mais fácil, não é verdade? Isso é uma lógica bem simples, tá bom? Agora, interessante é que, com base naquilo que você escreve no teu livro, é aquilo que você vai viver. Como assim? Por exemplo, você já estudou aqui na igreja, ou você já teve a oportunidade de saber, maridos, como você deve tratar a tua esposa? Por exemplo, Sérgio, o que a Bíblia fala? Bem simples, como o marido tem que tratar a esposa? Está aí, o Sérgio já escreveu no livro dele. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu tenho que dar a minha vida por ela. Outro exemplo, Eude, podemos mentir? Não. Então Eude já escreveu no livro dele que eu não posso mentir. A consciência dele acusa. Se ele mentir, olha, eu menti, tem coisa errada aí. Mulheres, por exemplo, como você tem que tratar o teu marido? Como é o relacionamento com o teu marido? Deixa eu pegar aqui uma mulher agora, deixa eu ver. Vi, é você mesmo, do Toninho. É. A Vi do Toninho. Gente, tá aí. Toninho, brincadeira, hein, Toninho? Ó, louco, rapaz.
Hã? Depois dessa, hein? Tá aí. Agora, será que nós, na nossa caminhada, diante do que nós já aprendemos, nós conseguimos fazer tudo certinho? Lógico que não. Em algum momento, você vai dar um capote, que nem diz o pastor, né? Você vai dar aquele capote. E é nesse momento que a tua consciência entra em ação. De repente o Toninho chegou para Ló, não faz isso, eu acho que não é legal, e a Ló foi lá e fez. Nossa, não era para ter feito isso. Eu acho que o primeiro passo, rapidamente vai, pede perdão, já se reconcilia, primeiro com Deus e depois com o marido. É simples. Mas será que nós conseguimos fazer isso rápido assim, às vezes? Não. Às vezes demoramos dias, anos, para resolver uma situação que ficou pendente lá atrás. Sérgio, nem sempre é fácil obedecer. Ame a tua esposa, como Cristo amou a igreja. De repente a mulher, rapaz, chega num dia ali, ela fala um negócio meio atravessado, você não gosta. E aí, característico dos homens, aquela resposta grossa. Ah, já falei isso e aquilo. Pode passar um tempinho. Aquilo que o Sérgio escreveu ali, vai acusar. Consciência sadia, consciência limpa, vai. Olha, Sérgio, você errou. A maneira com que você falou com a tua esposa não foi edificante, não deu glória a Deus. Irmãos, assim é a nossa caminhada para ser mais parecido com Cristo, a imagem de Cristo. Vamos levar os nossos capotes aqui no meio? Sim, com certeza. A consciência bem alimentada pela palavra de Deus, ela é vital para uma vida coerente com a palavra de Deus. Ela é fundamental. Agora, por outro lado, eu já tive a oportunidade, o Lira está aí para me ajudar, conheci pessoas que elas vivem um mundo imaginário, ou talvez a pessoa crie uma proteção em volta dela. Por quê? Porque ela tem alguns assuntos não resolvidos aqui, no passado. A consciência acusa pecado e essa pessoa não trata o pecado. E a pessoa começa a viver uma outra vida, ela começa a fugir das pessoas, ela começa a ter medo, ela começa a não querer enfrentar certos assuntos. Por quê? Porque aquilo vai mexer na ferida dela. E ela não quer. Isso é sinal de uma consciência ruim, uma consciência pesada, culpa. Pode ser em um ponto só, em uma situação que você não resolveu. Sua consciência está ali, olha, mas eu vivo bem, hoje eu estou vivendo bem, eu estou aqui na igreja, eu participo, eu participo do louvor, eu faço tantas coisas aqui na igreja, sim, mas tem um assunto aqui que você não resolveu ainda, que você precisa resolver. Ora, sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus que fala? É a palavra de Deus. Por outro lado, a consciência limpa, ela move o cristão para ter relacionamentos, para ter uma vida espiritual, para você vencer as batalhas espirituais. Assuntos não resolvidos, ou falta de perdão, ou falta de pedir perdão, faz com que a tua consciência aqui, olha, ela vai ser mais parecido como uma âncora. Meu irmão, minha irmã, acho que há 2 semanas ou 3 semanas eu tive a oportunidade de conversar com um colega no seminário. Ele chegou em casa e nós começamos a conversar, uma coisa tranquila, um bate-papo. Ele se sentiu à vontade para falar comigo. Essa questão do relacionamento profundo. Eu sinto falta disso na igreja. Eu acho que os nossos relacionamentos são bem superficiais. Você não vai falar tudo com todo mundo, mas em algum momento é legal você compartilhar, você poder falar alguma coisa um pouco mais profunda. E ele começou a compartilhar um pouco da vida dele para mim. E a Márcia junto, ali na sala. E ele falou, olha rapaz, eu tive um problema um tempo atrás com pornografia. É mesmo? Conta mais aí, então quero saber mais. Como é que foi a tua vida? Ele falou, olha rapaz, ele veio de um contexto que não era evangélico, né, mas ele casou num padrão evangélico ali, no que a igreja propôs para ele.
A esposa já vinha de um contexto evangélico, mas ele se envolveu e ficou realmente viciado em pornografia. Noites e noites. Ele chegou a questionar se ele não era homossexual, porque ele realmente chegou ao ponto de perder a atração pela esposa. Ele falou, rapaz, eu fiquei em dúvida. E aí, como é que foi isso? Quanto tempo? Eu falei, foram alguns anos. Nossa, o cara conseguiu viver alguns anos acessando a pornografia? Sim, conseguiu e consegue. Talvez você que nunca tenha me acessado, você se escandalize, nossa, eu acho que não, eu não conseguiria. Sim, porque talvez a tua consciência esteja bem alimentada. Você tem um tempo devocional, bem com Deus. Ele não tinha um tempo devocional legal, não estava bem com Deus. E cedeu aos desejos da carne. E ficou anos. Em um determinado momento em que ele começou a ter um relacionamento um pouco mais íntimo com Deus, a conhecer um pouco mais a Deus, seu tempo devocional, tempo de oração, olhar para as Escrituras, ele começou a ser confrontado. A consciência. Nossa, meu Deus, o que eu tenho feito, isso realmente não está legal. Né? Isso é pecado. Não, tudo bem, eu vou parar. Essa foi a estratégia que ele usou. E aí, você parou? Parei. Parei por alguns meses. Parei, tomei uma decisão, fiz um pacto com Deus, parei. Ok. E aí? Rapaz, voltei a fazer de novo. E esse foi um ciclo. A ideia desse ciclo é bem legal, eu vi nesse livro aqui, depois se você tiver oportunidade, você pode comprar, colocando o seu passado no devido lugar, do Nutra. Muito bom esse livro aqui. A ideia dele estar atolado, sabe quando o pneu do carro está atolado? Ele ficava girando e não saía do lugar. Eu falei, cara, mas por que você não confessou isso logo para a tua esposa, né? Pediu ajuda? Medo. Aí um atalho que ele resolveu tomar, medo. Não, eu tinha medo, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que todo mundo já sabe que você é um pecador caído, né? E precisa de ajuda. Por isso que você está na igreja. Por isso que nós estamos aqui. Para aconselhamento mútuo. Mas eu tinha muito medo. Falei, fala mais. Ele falou, olha, outra coisa, rapaz. Eu ia para a igreja, eu sentava no banco da igreja, eu tinha a sensação que todo mundo sabia o que estava acontecendo comigo. Eu já passei por isso também, já senti isso. Você está conversando com alguém, com alguma pessoa, dá a sensação que todo mundo sabe, né? Daquilo que você faz escondido. Eu falei, o que mais? O que acontecia com você? Ele falou, vergonha. Rapaz, eu tinha muita vergonha do que eu fazia. Medo, vergonha. Autopunição. Ele passou alguns anos se autopunindo por aquilo que ele fazia. Só que, ao invés de ele se tornar uma pessoa melhor pela autopunição, ele se tornava uma pessoa pior, porque ele ficava irritado, ele não tinha um relacionamento com a esposa adequado, ele não era legal com os filhos, tratava mal os filhos, não tinha paciência, um cara fechado, amargurado. E ativo na igreja, trabalhando. E aí, gente? Ele tinha uma questão, o que? A ser resolvida. E a consciência acusando. E quanto mais ele se prostrava diante de Deus e das Escrituras, mais a consciência acusava. Culpa. Só que quando nós chegamos às Escrituras, essa culpa, esse peso na consciência, é para nos levar ao arrependimento. Ao contrário do que Satanás faz conosco, que é a ideia de colocar você para baixo mesmo, falar, você não presta, você é um inútil, você não serve para nada. Deus, ele não age assim. Deus, ele quer que você reconheça o teu pecado, se arrependa do teu pecado e passe agora a desfrutar de uma outra situação de liberdade, uma situação em que você pode realmente, né, usufruir da graça de Deus, aquilo que Cristo já fez na cruz por nós. Gente, essa história foi muito impactante para mim. E ele contando que ele chegou num determinado ponto, que ele passou 5 noites sem dormir. Rapaz, que isso? 5 noites? 5 noites.
Mas conta aí para mim, como é que foram essas noites que você ficou sem dormir? Ele falou assim, você lembra de Davi? Eu falei, lembro. Né, aquele salmo que Davi confessa o pecado. Antes de ele confessar o pecado, que ele fala dos ossos, aquela dor nos ossos, angústia, medo da morte, medo do que poderia acontecer. Exatamente isso. Ele falou, rapaz, eu senti na pele aquilo que o salmista fala ali. Ele passou 5 noites. Ele chegou a ir ao hospital, tem que tomar remédio para dormir. E mesmo assim, ele acordava dia e noite, uma angústia, um desespero. Deus, ele falou uma coisa que realmente eu já senti isso uma vez, a sensação de que Deus colocou o dedo nele assim, ó. Então, encostou o dedo, nossa, descortinou. Cara, você é isso daqui, preste atenção. Foi a hora que ele chegou para a esposa dele, chamou o pastor. Eu preciso confessar o meu pecado. Rapaz, você confessou? Confessei. Como é que foi? Ele falou, imagina você caminhando aí há 5 anos, eu acho que ele caminhava com esse pecado, você tirar das suas costas 1 tonelada. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu nunca me senti tão bem, leve, corajoso, pronto para trabalhar. Olhava para minha esposa, para meus filhos, um outro tipo de relacionamento com a minha família. Irmãos, quase 5 anos ele conviveu pecando, fugindo, negando o pecado, criando uma outra realidade, uma outra vida. As pessoas olhavam para ele, nossa, esse cara é um cara fera, um líder, né? Um cara que está ali. Sim, em outras áreas realmente Deus estava capacitando ele, mas nessa área ele não estava mandando bem. Imagina você viver 5 anos ali com pecado, lutando, não pedindo ajuda. Lógico que aí, se a gente for aqui ver os desdobramentos da história, nós vamos ver que tem questão de orgulho, questão de egoísmo, né? Falta de temor a Deus. Isso envolve tudo isso. Eu quero que você perceba, talvez na sua vida, alguma coisa que tem realmente atrapalhado o teu ministério, alguma coisa que tem deixado você pesado, amargurado, né? Com dificuldade às vezes de trabalhar na igreja, de servir o ministério com qualidade, né? Lembra no começo que eu falei para você? Peça a Deus, sonda teu coração, veja na tua consciência se existe alguma pendência que você tem que acertar. E a gente vai trabalhar isso até o final da aula, tá bom? Que hora que termina a aula, gente? 10h15 ou 20? 10h13? Escutei falar não, né? Legal. Então, só para a gente caminhar um pouquinho, uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24:16. Aí no ponto A, eu só vou ler, eu não vou desenvolver esses pontos, tá bom? Porque o pastor ele vai desenvolver com vocês. A consciência não é a voz de Deus, ele deve ter falado isso com vocês, ou não, né? Na alma humana. Isto é, ela não é infalível em seus pronunciamentos. A consciência é o indicador do grau de concordância entre nossa conduta e os valores com os quais estamos compromissados. E aí depois no ponto 3, você tem as funções da consciência, que é discernir entre o certo e o errado, encorajar a fazer o certo, produzir um sentimento de acusação, tristeza, culpa, quando o seu padrão foi violado, o padrão com que você está escrevendo o teu livrinho. Lembra sempre disso, tá bom? Legal. Tipos de consciência, o pastor vai trabalhar com vocês com mais profundidade. Eu quero falar um pouquinho sobre os fatores relacionados com uma consciência sadia. Você percebeu que, eu quero fazer um paralelo. Quando eu falo uma consciência sadia, eu quero mostrar para você uma consciência que não é sadia. Que aí você vai ter uma noção do que é uma consciência sadia. Quando você olha para a podridão, para o pecado, para o peso, para a amargura que o pecado causa e deixa a pessoa mal, você consegue olhar para uma consciência sadia
e ver o quanto você talvez esteja longe de ter uma consciência sadia, e o quanto aquilo é proveitoso no ministério, né? Proveitoso para trabalhar, proveitoso para evangelizar aqui na igreja, né? Talvez o quanto você ainda tenha que resolver alguma coisa aí na tua vida. Ele vivia uma âncora na vida dele. Agora você imagina você nessa caminhada, de repente tendo que compartilhar, alguém chega numa rodinha, a pessoa fala, rapaz, eu estou tendo um problema com pornografia, aí o cidadão lá tendo um problema com isso. Essa é a reação do cidadão. Cara, eu vou falar o quê? Cara, eu estou pior que o cara que está falando aí. Viu como mina a nossa autoridade espiritual? Como deixa a gente fraco? Cara, como é que eu vou tratar a vida do cidadão se eu mesmo não estou vivendo aquilo? Ah, mas a palavra de Deus tem autoridade, sim. Pode, fala para ele da palavra de Deus, mas cara, e para você? Ela é essa autoridade absoluta na tua vida? Irmãos, tem uma outra história que eu quero compartilhar com vocês. Teve um rapaz que ele teve um relacionamento também com uma menina, a menina engravidou, e ele consentiu com o aborto, mas não só consentiu, como realmente foi a vias de fato, né? A menina abortou. E tudo bem, resolveu o assunto, passou alguns anos, ele compartilha aqui, acho que foi nesse livro que eu li, que ele passou algumas noites e alguns dias também atormentado. Ele via crianças na casa. Uma coisa assim tenebrosa. Agora, mais uma pergunta para você. Por que será que aconteceu isso com ele? Assuntos não resolvidos. Um pecado que não foi confessado, que não foi tratado. Agora, eu não tive a oportunidade de conhecer ninguém nesse sentido, mas eu acho que deve ser horrível. Uma situação em que o Lira pode falar, a gente tem contato ali, eu tive contato, o Lira mais ainda no CAPS, você vê pessoas há anos vivendo um tormento porque realmente coisas no passado que não foram tratadas. Tem a ver com a tua vida agora. Um pecado não tratado tem a ver com a tua vida agora. Ah, mas esse pecado já foi há muito tempo. Para Deus não faz diferença nenhuma no tempo. Para nós é até uma negação, a ideia de um escape, né? Um atalho. Ah, já faz muito tempo, deixa quieto. A tua consciência está te acusando, o Espírito Santo está lembrando você de algum assunto que você tem que resolver. Meu irmão, vamos embora. Não precisa chegar ao ponto de Davi não, de alguém precisar. Foi você. E ele começou a viver uma vida querendo pagar pelo erro que ele cometeu. Você já consegue imaginar uma situação em que você já fez isso também? Ficou tentando pagar pelas suas forças um erro que você cometeu? Não sei se já aconteceu isso. Comigo já. De repente eu já tratei a Márcia mal. Mas antes de pedir perdão, eu tentei tratá-la bem, tentei ser legalzinho, vou lavar uma loucinha, vou fazer um não sei o quê. Eu estou me autopunindo, eu estou fazendo alguma coisa para tentar resolver uma situação que era simplesmente chegar, Márcia, eu pequei contra Deus e contra você. Você me perdoa? Você pode me conceder o perdão? Sim, está perdoado. Aí sim, agora eu vou lavar a louça, eu vou limpar a casa, eu vou tratá-la bem. Porque eu amo ela, não para me punir, não para ser legalzinho. Já aconteceu isso com você alguma vez? Já? Tenta lembrar de alguma situação que você já fez isso também. Uma cúmplice de um assassinato, ela foi cúmplice de um assassinato, essa mulher, também está aqui nesse livro, né? E durante anos ela tentou lidar bem com isso, colocou para debaixo do tapete, assunto resolvido. Com o passar dos anos, aquela história às vezes vinha à tona, foi uma coisa a nível de televisão, isso.
Só que ninguém sabia que ela tinha participado disso. Só ela e Deus. Ela ficou tão atormentada, que ela se matou. Isso é a ideia da tortura mental. Eu tenho aqui uma informação que 13 milhões de americanos cometem suicídio todos os anos. 13 milhões. Eu não sei se essa informação é tão recente, mas consta aqui no livro também. Gente, a pessoa não vê saída. Nossa, de novo, vergonha, medo. Lembra de Adão? Quando Deus questionou Adão do pecado dele, a primeira sensação que Adão teve foi o quê? Vergonha. E depois ele teve medo. Medo. Meu irmão, não sei se você já passou por isso também, ou está passando agora. Medo. Medo de alguém descobrir o que você fez. Vergonha de alguém saber o que você fez. Meu irmão, Deus já sabe. Deus sabe o que você fez. Deus já está escancarado no céu ali o teu pecado. Talvez para nós aqui não. Agora, detalhe. Quem sou eu para julgar, ou algum irmão da igreja, o teu pecado? Deus é o juiz perfeito, eu não. Com base nas escrituras eu posso falar para você que você pecou. Mas o meu coração é tão ruim quanto o teu. E eu posso fazer pior que você. Com certeza. Se eu não escrever aqui o meu livrinho de acordo com a palavra de Deus, eu vou errar, gente. Eu vou errar. Com certeza. Um homem também que adulterou, e ele passou... pode falar AIDS hoje em dia ou não? Como é que é? Eu estou 3 anos fora já do mercado que... Pode, né? Bom, enfim. HIV? Já era consequência. Isso. Legal. Obrigado, Lila. Gente, é assim mesmo, viu? 3 anos ou 4 que eu estou fora do esquema aí da enfermagem, a gente esquece algumas coisas. Eu também não era muito bom, né, para lembrar nisso, né? Então, né? Enfim, ele passou HIV. Isso, para a mulher. E a mulher perdoou. Ele foi lá reconhecer o perdão dele, só que ele vivia num tormento mental, se autopunindo, porque tinha passado doença para a esposa. Simplesmente ele não cria no perdão de Cristo para a vida dele, no que Cristo já fez e ainda continua fazendo. Ele vivia com esse tormento na cabeça. Nossa, eu já perdoei, minha esposa já perdoou, mas eu não me perdoo, eu não me conformo com o que eu fiz. De novo, aí tem um sinalzinho do orgulho batendo ali, né? Olha, nossa, eu não acredito que eu tive coragem de fazer isso. Não é mesmo? Não. Cuidado, rapaz, você não te conhece, você não conhece seu coração. Você é capaz de fazer isso e muito mais. E muito mais. De novo, culpa, né? Vergonha, medo. Eu anotei aqui alguns efeitos, né, de quando a nossa consciência ainda pesa em algumas coisas. Escravidão, né? A autocomiseração, a ideia de pena, tenho pena de mim mesmo. Viu essa ideia, né? A gente comete um erro, depois a gente fica meio dodói, né? Nossa, mas você me perdoa. E querendo que a pessoa ainda, né, reaja bem, não fale nada, coitadinho, né? Eu já passei por isso, gente. Talvez eu fosse bem especialista nisso, né? Em errar e ainda depois a pessoa ainda ter dó de mim depois do erro ainda, né? Engraçado, né? Não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida. Medo, autopunição, vergonha. Aquilo que eu contei no começo do cidadão, do meu colega. Irritado, a pessoa que não tinha paciência, não gostava, não queria conversar. A ideia da autoimagem. Eu estava vendo uma pregação no Nicodemos, ele contando que eles descobriram que o pastor estava adulterando. Aí ele pegou mais um colega dele, foi confrontar o pastor. Pastor, olha, tem uma história aí acontecendo, isso, aquilo.
né, que o senhor adulterou e tal, como é que o senhor vai lidar com isso agora? Eu estou arrependido, e chorou e fez lá aquele monte de coisa e tal. Tudo bem, pastor, agora então o senhor tem que se afastar, né, da posição que o senhor está e submeter a liderança da igreja para entrar em tratamento. Não posso. Eu sou líder. Eu tenho uma imagem a prezar. Opa, tem alguma coisa errada aí. Autoimagem. Ele criou aquela imagem. Lembra que eu falei para você? Um casulo, uma casca. Esse pecado é meu. Eu vou resolver com Deus. Mas a minha imagem, essa aqui eu não posso mudar. Sinto muito. Pastor, pregava, aconselhava. Agora não sei como que ele aconselhava quando um membro chegava para ele e confessava um pecado desse. Pastor, estou adulterando. Não, rapaz, não pode, isso é pecado, você vai ter que ser disciplinado, rapaz, você não pode. Isso, não, você vai ter que... E a consciência dele? E aí? A negação. A pessoa nega. Meu passado é nada. Aquele pecado está ali, acabou, põe debaixo do pano, nunca mais eu vou querer tocar nesse assunto. Ou, talvez meu passado é tudo, né? De repente eu vivo com base naquilo que eu cometi e a minha vida realmente se torna um transtorno. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar? Está ficando claro para vocês? Tá? Achei legal um exemplo que eu vi no livro, né? A ideia da negação, a ideia de você criar uma imagem, realmente que você não vive aquilo, né? A ideia da hipocrisia, aquela coisa das máscaras. O cara entra numa casa de espelho, ele olha ali, de repente ele vê ele de uma forma, ele vê ele de outra, vê ele de outra. Essa é a ideia de alguma coisa que você ainda não tratou na tua vida, algum pecado que você ainda não confessou a Deus ou a alguma pessoa. Meu irmão, você cria assim uma outra imagem. Aquilo você não, naquele assunto você não toca. O que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, pô, imagina se a igreja sabe que o Leandro mentiu para a Márcia. Ué, não pode acontecer isso comigo? Sim ou não? Lógico. Lógico que pode. E aí eu vou ficar com medo, com vergonha, começar a viver uma vida que não é aquilo que a palavra de Deus fala, com medo do que as pessoas vão pensar de mim? Gente, é bem provável, mas eu não desejo isso e não quero. Márcia, eu estou dando exemplo da Márcia porque é a pessoa que vive comigo do meu lado, então ela me conhece bem, né? Para mentir para você, você me perdoa? Simples, gente, mas é difícil, eu sei disso. É muito difícil. Essa é a ideia da diferença entre a nossa imagem pública, aquilo que nós vemos aqui na igreja, com estilo de vida verdadeiro, coerente com as Escrituras. Gente, uma coisa interessante. Você não me conhece. Sabia disso? Você não me conhece. E eu não conheço você. Eu não vivo com você. Eu conheço você, talvez aqui na igreja, aos domingos, aos sábados, talvez numa quarta, mas eu não tenho, talvez, um relacionamento íntimo, profundo com você para saber quem você é. Talvez nem com a tua esposa você tenha, nem com teu pai, nem com a tua mãe, às vezes. Eu confesso para vocês que agora, depois de 10 anos que eu estou aqui na igreja, depois de um tempo lá no seminário, agora eu tenho olhado para minha esposa: Márcia, você é minha melhor amiga. E eu compartilho com ela coisas que eu não imagino. Se eu falar isso para minha esposa, ela vai ficar louca. Ela vai achar que eu sou um pecador. Ela já sabe que você é um pecador, cara. Não é que ela vai achar. Ela já sabe. Mas a gente vive nessa tensão, né? O que a pessoa vai pensar se eu confessar algum pecado, ou falar de algum desejo, ou falar de alguma coisa, ou falar que eu vi alguma coisa. Hoje eu tenho olhado para minha esposa e tenho criado um relacionamento com ela profundo. Eu poder compartilhar com ela. Gente, maridos, esposas, desenvolvam isso. Você não sabe o quanto isso é bom. Você não sabe o alívio que é você ter uma esposa
em que você compartilha com ela alguma coisa da tua vida, ou vice-versa, e você não vai ter ali uma rejeição, ou a ideia de, nossa, um escândalo, mas sim recorrer às Escrituras, né, e falar, olha, isso que você fez é pecado, mas existe perdão para isso, existe o arrependimento, existe um meio de Deus, de você voltar a ter comunhão com Deus e comigo, ou com quem seja que você cometeu pecado. Mulheres, desenvolvam essa amizade entre vocês, é necessário. Homens, homem é liso, né? Homem, você chega para falar um determinado assunto, o cara... Eu não acreditava muito nisso, porque eu era o liso, né? Eu era o bagre, né? Mas o pastor reunia, mandava algum negócio ali. Eu estou vendo o Lira aqui, eu já tive a oportunidade de conversar com o Lira, conversas profundas com ele. Eu vi que ele se interessou, ele queria... Eu já saía de lado ali. Perdi a oportunidade do irmão me ajudar. Então eu tenho buscado agora olhar para alguns homens e falar, cara, eu quero investir na tua vida e você investe na minha, beleza? Vamos andar juntos, vamos. Cara, não é fácil não, porque aí você vai ter que bater uma pro cara que só Deus sabe. Mas é necessário. Relacionamentos profundos, não só essa amizade de oba-oba, essa coisa, que legal, nossa, eu vou orar por você, tá legal, vou orar por você. Não, cara, senta aqui, vamos lá, se eu não souber resolver o teu caso, te aconselhar, vamos pedir ajuda para o pastor, para a liderança, para quem for, gente. Gente, essa caminhada aqui, até a volta do Senhor Jesus, se você morrer, ela é longa, ou não, mas é uma caminhada. Paulo fala muito isso, dessa ideia da guerra, a ideia a questão do esporte, da corrida. Paulo, ele traz muito essa ideia de uma batalha realmente. Muito legal. Uma coisa que eu detectei também, uma pessoa que ela vive, talvez ali, com assuntos para resolver, é a incapacidade, às vezes, de expressar sentimentos. Não só de expressar o sentimento, mas de viver o verdadeiro sentimento. Não sei se você já percebeu. Eu já tive a oportunidade, às vezes, de compartilhar alguma coisa com alguém, e a pessoa, eu vou orar e tal, mas não senti nada, assim, parece que a pessoa é uma geladeira. Isso é comum também. Não sei se a pessoa, às vezes, está passando por um momento tão difícil na vida dela, a consciência acusando de alguma coisa que ela fez, ela se torna uma pessoa insensível a outra pessoa, a pessoa fica dura, né? Eu sou o problema, eu tenho problema. Você não, eu tenho. O meu problema é maior. Teve um rapaz também que ele era viciado em heroína. Esse caso aqui deve ser meio antigo, né, Lira? Heroína, né? Já tá na onda de novo? Rapaz, eu me sinto, às vezes que eu fico lá no seminário, a gente fica meio alienado, né, das informações, né? Que é estranho, né? Tudo bem, então a heroína tá na onda de novo, então? Beleza. Que pena, né? E ele viciado em heroína, aí o conselheiro foi confrontar ele, falou, cara, por que você usa droga, né? Ele falou assim, ele tinha cometido alguns pecados, ele não sabia lidar com isso, ele não confessou o pecado dele. Ele falou assim, eu prefiro usar a heroína, porque assim, na verdade eu tenho vontade de me matar. Em alguma situação na tua vida, você cometeu algum pecado, e você, rapaz, eu vou ter que confessar esse pecado aqui, rapaz, vai me gerar uma dor de cabeça. Eu vou ter que restituir alguém, ou a liderança vai ficar sabendo, ou minha esposa, ou meu filho, ou seja quem for. Aquele pecado que dói, você fala, nossa, cara, vai me expor, é vergonha, é culpa, é medo, passa tudo na tua cabeça. Senhor, me leva. Eu preferia morrer do que tratar isso. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Eu preferia morrer. Ai, Deus me leva, Deus. Até achando que a morte ia ser algum tipo de disciplina, né? Muito melhor você morrer do que você ficar aqui para tratar, né? Mas se você for crente no Senhor Jesus, beleza, Senhor me leva, eu prefiro morrer do que tratar isso. Eu vi o dedinho de Deus assim, não,
vamos tratar esse pecado na tua vida. Era essa a sensação do rapaz. Ele, prefiro morrer do que resolver. Só que assim, eu não tenho coragem de chegar e dar um tiro na minha cabeça. Então eu vou me matando aos poucos. Esse era o argumento que ele criou a respeito do uso da droga. Eu prefiro usar a droga e vou, aos poucos eu vou morrendo. Agora, por que ele chegou nesse ponto? Primeiro, porque o livro dele, com que ele estava escrevendo, né, a consciência dele, com certeza, muito mal escrita. E a vida dele, gente? Um tormento. Por quê? Não tratou. Não tratou. Só de Davi, gente. Davi cometeu o pecado. Davi, em vez de ele já logo confessar o pecado, ele tentou manobrar uma situação. Foi lá, colocou o cara lá na linha de frente. Aí o cara morre. Aí chegou ao ponto de o cidadão, rapaz, ó, é você. Agora, a reação de Davi é a reação que nós devemos ter, né? É você, sou eu, perdi. Senhor, perdão. Mas talvez não seja necessário chegar alguém a ponto de acusar, de falar, foi você que fez. Não precisa disso. Essa aula de hoje já está falando isso para você. A aula da semana passada já falou isso para você. Aos domingos à noite aqui, você é alertado e lembrado disso. Olha, você é um pecador, você confessa. Uma vida coerente com as Escrituras. Gente, essa é a dinâmica em que nós vivemos. Nós somos constantemente lembrados de que nós somos pecadores e precisamos confessar os nossos pecados. Verdade ou não é? Constantemente. Domingo após domingo, aula após aula. Isso é uma outra, bem lembrado, Fabrício. Reconhecer o pecado nem sempre é fácil. Ou eu quero reconhecer o pecado. Não, eu não pequei, isso não é pecado. Meu amigo, às vezes a tua consciência está tão ruim. Você vai ver isso na aula que vem com o pastor, os tipos de consciência, que aquilo que você cometeu não faz a mínima diferença na tua vida. Faz a mínima diferença. Mas esse é um assunto para a próxima aula, Fabrício. Muito bem lembrado, viu, Fabrício? Medo da rejeição, solidão. Isso aqui também já aconteceu isso comigo. Senso de indignidade. Aquela ideia assim, eu cometi um pecado, eu não confessei, eu ainda carrego esse pecado comigo, então eu me sinto indigno de estar junto com o pessoal, ou de participar de um evento da igreja, ou às vezes de exortar alguém. Você fica naquela assim, né? Não posso, nossa, ainda eu tenho uma coisa para resolver. Não posso fazer parte disso. Gente, é só confessa teu pecado, né, para Deus primeiro, se for para alguém. Oi, irmã, pode falar, lógico. No caso, a pessoa morreu. Sim. Você não tem como mais restituir a ofensa para a pessoa, né? Essa ideia, né? Eu vou confessar o meu pecado, olha, eu ofendi você, ou aconteceu alguma coisa nesse sentido. Isso. Sim. Irmã, com Deus. Porque você... Se foi com a pessoa, você vai tratar diretamente com a pessoa. A pessoa morreu, descansa na graça de Deus agora, irmã. Confessa o teu pecado, ou quem cometeu, para Deus, reconhecendo que você pecou contra a pessoa, e descansa na cruz de Cristo, no que Ele fez por nós. Agora, se aconteceu isso com você, ou com alguém, a pessoa está viva, procure ela o mais rápido possível, para acertar a situação, antes que venha acontecer isso da pessoa morrer. Entendeu? Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é
né? Então, primeiro a nossa ofensa é com Deus, sempre. Então, resolve com Deus e descansa na graça, porque Ele é fiel e justo para resolver a situação, viu, irmão? Já aconteceu isso comigo também, viu? Tá? Gente, não deixa acontecer isso não, porque é ruim demais. Você fica, como é que fala essa palavra bonita, Lud? Procrastinando, é isso? Fica demorando para resolver a situação, essa é a ideia, né? Aí a pessoa morreu. Rapaz, eu tive chance de resolver esse negócio, eu não resolvi, e a pessoa morreu. Senhor, sonda meu coração, o Senhor sabe que eu estou arrependido do que eu fiz. E me perdoa, Senhor. Eu sei que eu errei, eu sei que foi pecado contra o Senhor e contra a pessoa. Mas resolve logo. Se você tem algum assunto pendente, meu irmão, resolve logo. Meu irmão, pega a tua apostila rapidinho, nós vamos entrar agora. Fatores relacionados com a consciência sadia. E eu vou precisar agora da ajuda de vocês. Nós temos aí, acho que 20 minutos para alguns pontos, antes de a gente terminar. Eu quero que você se reúna então aí, pode ser com o seu banco mesmo, não precisa movimentar muita coisa não, pode ser só o banco, tá bom? Cada um no seu banco, ou se você quiser sentar no outro banco ali, ok? E nós vamos discutir um pouquinho agora, rapidamente, esses pontos, tá bom? Aí faz assim, pode ser junto, no banco aí, tranquilo, se achegue aí mais aí a pessoa que está do teu lado. Nós vamos agora discutir um pouquinho sobre fatores relacionados com uma consciência sadia. Você já notou então que uma consciência que não é sadia, uma consciência pesada, como que a pessoa vive em relação a uma consciência pesada? Fatores, o que acontece, vergonha, medo, por que a pessoa não confessa o teu pecado? E além da pessoa ficar vivendo realmente mal. Apostila? Eu não tenho, cara. Eu estou usando a minha do computador aqui que eu tenho gravado. Isso. Abra a tua Bíblia então no primeiro ponto aí, tá assim, ó. Fatores relacionados com uma consciência sadia, a própria conversão. Nossa, o que tem a ver uma consciência sadia com a nossa conversão, gente? Então, Hebreus 9:9 e Hebreus 10:2. Rapidamente, hein? Você tem aí 2 minutos para abrir e discutir com o teu grupo aí. E eu vou perguntar para você a resposta. Eu vou perguntar para você, hein? Não é Hebreus 9:9? Antes e depois? Não, fatores relacionados com uma consciência sadia. É embaixo. Esse aí o pastor vai depois explicar para vocês. Isso aí, gente. Já deu para ter uma ideia ou não?
para ajudar você, a carta de Hebreus, ela fala um pouco sobre a superioridade e a supremacia de Cristo. Os leitores da época de Hebreus, eles tinham a tendência e a tentação de voltar a viver debaixo do judaísmo de novo. Por quê? Porque eles sofriam perseguições, eles eram açoitados, essa ideia, os bens eram confiscados. E se você voltasse a viver debaixo do judaísmo de novo, você não sofreria nada disso. Então, o autor de Hebreus, ele faz com que o leitor lembre de quem é Cristo, que Cristo é superior a tudo isso. Independente do seu sofrimento ou da perseguição, Cristo é superior. A promessa que Cristo deixou para nós é além de qualquer outra coisa. Essa é mais ou menos a ideia. E ele lembra que o afastamento que você tem de Deus, a incredulidade em relação a Deus, o coração duro, vai promover uma disciplina de Deus. Então, durante a carta, ele vai argumentando com os leitores, ele vai dando advertências para os leitores, para que não aconteça isso. Olha, se você chegar no limite, num ponto máximo da incredulidade, você vai ser disciplinado. Aí tem aquelas passagens lindas das Escrituras, né? Que Deus disciplina a quem Ele ama, aquele que é filho. A disciplina no momento parece ser dura, ruim, mas é realmente proveitosa para a boa obra depois. Então, quero que você tenha essa ideia quando você olha um pouco aí em Hebreus 9, falando um pouco questão do sacrifício, questão do judaísmo, da lei. Você tinha que cumprir toda a lei para ser salvo. Essa é a ideia, tá? O que isso tem a ver com a nossa consciência? Essa é a pergunta. Ok? Deu para pegar um pouco aí? Alguém se sente à vontade para falar, pode falar, senão eu vou perguntar para alguém. Vai, Sérgio, manda aí. Isso mesmo. Ritos são ineficientes para o aperfeiçoamento do cristão. Essa palavra aperfeiçoamento, ela pode ser entendida como até a ideia da salvação. A questão do ritualismo, a questão... eu anotei aqui, achei bem legal. Sacrifícios não eliminava a culpa. Essa é a ideia. O que isso tem a ver com a nossa consciência, com a nossa conversão? Antes de você entender que o sacrifício de Cristo foi suficiente para salvar e para realmente pagar os nossos pecados, pecados da culpa para a condenação e os pecados que eu cometo hoje, mediante o arrependimento, para Cristo, o que Ele fez foi suficiente. Existe alguma coisa hoje que eu posso fazer para ser salvo? Não, nada. Não existe nada, né, que eu possa fazer para ser salvo. Essa é a ideia. Aqui, lá o judeu, ele podia seguir todo o ritualismo, tudo que era imposto para ele. Não eliminava a culpa na cabeça dele. A consciência é essa ideia, eu ainda sou culpado. Não tirava o peso da culpa. Ao contrário de nós, quando você confessa o teu pecado, você reconhece que Cristo cumpriu ali tudo em relação à consumação dos pecados, elimina a nossa culpa mediante o arrependimento, né? A porta é o arrependimento, o caminho é o arrependimento. Senhor, me perdoa. É tirada a tua culpa, a tua dívida ela é cancelada. Nessa ideia aqui, em relação ao livro de Hebreus, não. Agora, antes de você se converter, como é que era a tua vida? Como é que você olhava para a salvação antes da conversão? Não era por meio de rituais ou por meio de uma vida em que você colocava na balança ali, se eu fizer isso, eu não faço isso, eu vou fazendo, né, aquela ideia da balança, né, tentando ser bonzinho, eu errei, agora eu sou bonzinho, né, eu fui bonzinho demais, agora eu posso errar um pouquinho, no final tudo vai dar certo, Deus ainda vai salvar todo mundo. Você vive com base naquilo que você faz. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Vamos lá.
A ideia de sacrifícios repetitivos e incompletos, essa é a ideia. Os efeitos eram superficiais e temporários. Já aconteceu isso com você também? De repente você dá uma vacilada, aí você, não agora depois de crente, mas antes. Você dá aquela vacilada, você passa ali um período meio desandado, e de repente você chega, Deus, tá bom, agora eu vou melhorar um pouco na minha vida, né? Aí eu faço uma boa ação, faço uma coisinha outra ali. Eu, como enfermeiro, tinha possibilidade de fazer isso constantemente, né? De ser bonzinho, ser legal, cuidar, ajudar alguém. Beleza, agora estou resolvido. Incompleto e temporário. A casa vai cair de novo. Deu para pegar um pouco essa ideia ou não? Deu? Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa ou não? Oi, pode falar, Lira.
Sim. Sim. Sim, sim. Justo. Ficar. Isso. Sim, sim. Muito importante isso que você falou, Lira. Se essa aula produziu em você algum tipo de sentimento, que nem o Lira falou, é isso mesmo. Essa era a ideia. Esse é o propósito da aula. Lembra, nas funções da consciência, produzir um sentimento de acusação, tristeza e culpa, quando o seu padrão ou padrão da Bíblia foi violado. Agora, é a função da consciência, sim, isso que o Lira falou. Nossa, eu fico mal, eu fico achando que realmente não tem jeito para a minha vida, ou aquilo que eu fiz é uma situação imperdoável. Não, não é isso que eu falei, bem lembrado do Lira, não é isso. O que eu quero deixar claro para você é que você realmente é indigno mesmo. Diante de Deus você é mesmo. Mas pela cruz de Cristo, gente, pela obra que Ele fez, mediante o nosso arrependimento, é que Deus olha para nós purificados, como realmente assim, pessoas dignas de chegar diante de Deus, ter intimidade com Deus, poder andar com Deus, poder desfrutar da graça de Deus. Nenhum pecado ele é imperdoável, gente. Nenhum. Eu não sei qual foi o pecado que você cometeu, mas tem solução. Que é por meio do arrependimento. Que é por meio de chegar, só um minutinho, irmão, para Deus, para Cristo, e confessar o teu pecado. Agora, se envolve alguém, isso que o Lira falou, procura essa pessoa. Mas eu não sei como fazer. Procura um líder da igreja, pode procurar o líder, o pastor, alguém que vai orientar você a tomar os passos necessários para resolver essa situação. Irmãos, essa é a ideia da consciência mesmo. Ela vai acusar, ela vai lembrar você do que você fez e quem você é. Você é um pecador. Mas tem solução. Tem solução. Para que a tua vida seja realmente uma vida de vitória espiritual. Aqui os pontos que eu não vou conseguir desenvolver com vocês, eu só vou ler.
você pode dar um testemunho poderoso com a sua consciência limpa. Capacidade de formar amizades íntimas, aquilo que eu falei no começo. Relacionamentos profundos. Por quê? Porque aquela barreira que existe da vergonha, do medo, ela cai por terra. A ideia de tomar decisões acertadas, né? Lutar contra os maus hábitos, a liberdade de espírito diante das autoridades, e além de um ministério. Irmãos, essa ideia do ministério para mim ela é fantástica, porque tudo isso que eu falei envolve no ministério na igreja, ministério na tua casa, um ministério cristão, que é a ideia de um ministério eficiente. Agora, tem solução. Irmão, pode falar que depois eu já vou encerrar. Muito bom, irmão. Tem realmente a ver com o que a gente falou, essa questão da consciência e daquilo que você tem alimentado a tua consciência, né? Escrito ali no seu livrinho, né? Muito bom essa ideia do senhor aí da consciência. Foi? Foi bom, é. Isso. Isso mesmo. 10h15, eu quero encerrar. Eu não consegui desenvolver todos os pontos, mas depois você lê com calma. O ponto ali é bem claro, essa ideia do ministério, o quanto que uma consciência não tratada, um pecado não tratado, o quanto que ele afeta a tua vida hoje no ministério. Essa é a ideia. Nós vimos aqui algumas histórias de pessoas que sofrem porque não trataram o pecado. O caminho, meus irmãos, é o arrependimento. O caminho é você chegar a Deus, se arrepender, entregar o pecado para o Senhor, confessar o teu pecado. Esse é o caminho. Agora,
Eu vi uma história muito interessante do Nicodemos também. Não sei se o pessoal conhece de quem eu estou falando, o Nicodemos. É um pastor, um teólogo famoso hoje, escreve livros do Mackenzie, né? É um cara hoje, eu vi aí alguns estudiosos dizer que ele é um dos maiores teólogos do Brasil hoje. Eu não conheço uma profundidade da teologia dele, mas o que eu tenho acompanhado é bem coerente. Ele é um cara muito prático, é um cara que realmente, assim, bem legal. E ele, falando um pouco nessa questão da consciência, ele falando sobre isso, né? Ele era um assaltante. Vocês sabiam disso? Ele roubou um posto de gasolina, à mão armada. Talvez você não saiba disso. Eu estou falando isso, está gravando na internet, porque ele falou também na internet, então é público o que ele falou, né? Tem jeito ou não tem, gente? Tem ou não tem? Ele era um assaltante. Ele roubava a mão armada. Ele falou assim que ele era uma várzea, que nem diz o Paulo, né? Era uma várzea. Rapaz, a hora que ele falou isso aí, eu falei, rapaz, eu acho que eu não conheço bem o Deus que eu estou servindo, não. Porque ele pega lá o lixo, o podre, e transforma em algo útil para ele. Irmão, vocês estão diante de alguém aqui que é assim. Alguém que, se não fosse por Cristo, eu não estaria aqui com certeza, eu não estaria casado com certeza, eu não sei se eu estaria vivo hoje, diante do que era a minha vida antes. Meu irmão, não é igreja, não é pastor, faz parte, mas é Cristo. É a solução. Ele transforma. Paulo, Pedro, negou a Cristo 3 vezes. Se arrependeu. Paulo começou a vida dele achando que ele era o maior dos pecadores e terminou reconhecendo que ele era o pior dos pecadores. Tem ideia? A vida cristã dele, e ele fala muito sobre consciência nas Escrituras, tornou ele uma pessoa melhor. Mas porque ele reconheceu mais e mais quem ele era diante da santidade de Deus. Mas tem jeito, irmãos. Tem solução. Eu quero encerrar. Eu quero que você ouça isso com muito carinho, que eu vou falar, tá bom? Durante 10 anos, antes da minha conversão, eu me converti acho que há 9 anos, eu acho, mais ou menos. Não me lembro bem. Antes da minha conversão, eu tinha alguns assuntos que eu resolvi deixar quieto. Falei, não, isso aqui, Cristo já perdoou. E tudo bem. E você me conhece aqui na igreja todos esses anos. Você fala, Leandro, está lá no seminário, um cara estudioso, gente boa, a gente conversa, gosta de evangelizar, prega o evangelho, está tentando cuidar bem das meninas. E essa vida aí. Só que alguma coisa durante esses 9 anos ainda me impedia de ter um ministério eficiente, de vencer algumas batalhas espirituais. Esses pontos aí que nós não vimos aqui, mas você pode ler depois. 9 anos, gente. 9 anos eu deixei quieto. Meu passado é nada, deixava lá. Em alguns momentos eu me autopunia. Nossa, mas você já recebeu tanta instrução aqui na igreja. Como é que estava o teu livrinho de consciência? Estava bonitinho, por isso que minha consciência me acusava o tempo todo. O tempo todo. Mas e o nosso coração? Medo, vergonha, rejeição. Gente, é o que passa no seu coração talvez. Nossa, se eu falar isso com meu pai vai achar que eu sou uma pessoa horrível. Sim, ele já sabe. Se eu falar isso para minha esposa vai me matar. Se eu falar isso para meu marido, se eu falar isso para meu amigo, gente, 10 anos, 9 anos eu deixei quieta essa história. Até que um dia, eu não passei 5 noites, mas eu passei uma noite. Horrível. Uma noite. Aquela ideia de Deus colocar a mãozinha, descortinou. Cara, você é assim, rapaz. Trata isso aí na tua vida. Gente, sabe o que eu fiz? Eu tratei. Muito bom. Muito bom. Existe perdão. Deus
perdão das pessoas, amizades profundas, amor, misericórdia. Esse é o nosso Deus, gente. A gente convive com as consequências do nosso pecado, sim. Mas a graça, ela é superabundante. Ela supera essas coisas. Gente, eu quero desafiar você a olhar para Cristo. É a nossa esperança. Se existe alguma coisa na tua vida que você ainda não resolveu, resolva. Dobra os teus joelhos diante da cruz de Cristo. Confesse a Ele o teu pecado. E se você tem que tratar isso com alguém, resolva o mais rápido possível. Porque viver 9 anos, ou 5 que nem o meu amigo, ou 10 que nem o outro, ou 1, ou meses, não sei quanto tempo você tem vivido com isso. Não existe vergonha, não existe medo, não existe punição, não existe nada que se compare com o perdão. Sua dívida está paga. Acabou, confessa. Lógico que vamos lutar agora para não cair no mesmo erro, né? Nosso coração é enganoso. Mas, irmãos, eu confesso para vocês que a partir desse momento em que eu resolvi, em que Deus realmente, cara, vamos tratar isso daí, vamos. A minha vida, ela deu uma guinada impressionante. Impressionante. Liberdade de espírito diante das autoridades, diante dos irmãos, na minha casa, na minha família, com as pessoas, eu poder tratar certos assuntos que eu talvez não quisesse tratar, porque estava ali, ó. Estava doado por Cristo, sim, mas eu precisava resolver com outras pessoas. Foi doloroso, foi vergonhoso no sentido de exposição, mas está perdoado. Ai, aquela ideia de tirar aquele peso das costas, né? Está aqui, ó. Gente, que bom. Mas é Cristo. É só por Ele. Saia com esse desafio daqui hoje, meu irmão. Se existe alguma coisa na tua vida ainda que você não resolveu, que tem atrapalhado o teu ministério, aqui na igreja, o ministério na tua casa, seja lá na escola, seja na faculdade, seja nos seus relacionamentos, irmão, chega diante de Deus, confessa para Ele. Mas eu não sei resolver. Pede ajuda para a liderança. Ninguém vai se escandalizar com o teu pecado. Eu quero... Só olhar para nós. Eu vou olhar para mim, eu olho para você, estamos juntos, no mesmo barco, cara. Vamos embora. Eu ouvi uma frase do meu pastor, e tem sido um homem que eu tenho desenvolvido uma relação profunda de intimidade com ele, e eu quero desenvolver isso com outros homens também, no qual eu fui compartilhar com ele isso. Eu falei, cara, o cara vai me matar, né? Falei, o que ele vai achar de mim, né? O cara está aqui na igreja há tantos anos e vai, né, de repente, confessar um pecado. Nada que me desabonasse para o ministério, viu, gente? Não quero que você fique pensando em alguma coisa que fosse me desabonar para o ministério, contanto que eu estou aqui, né? Não permitiria isso, lógico. Mas coisas que, pô, precisava compartilhar com alguém, não dava mais para ficar sozinho. Ele olhou para mim assim, Leandro, deixa eu falar uma coisa importante para você. E é isso que eu falo para você, e é isso que Cristo fala para nós. Nada que você faça vai mudar o que eu sinto por você. Eu te amo, cara. Cristo, nada do que você faça vai mudar o que Cristo sente por nós. Ele vai tratar, ele disciplina, mas é amor. Meu desafio para você, tem jeito? Tem. Você chegue a Deus e resolva isso logo, gente. Estamos numa batalha aqui. Não é verdade? Vamos encerrar? Quero orar e passo por líder para você. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor realmente desafia o teu povo a ter uma consciência pura, uma consciência limpa, Pai. Pedimos a tua força, Pai, a tua ajuda, ó Deus, a tomarmos as decisões corretas, ó Deus.
Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. E peço também, Pai, pela Tua igreja aqui em Serra Negra, Deus. Encoraja cada irmão aqui, Pai. Se alguém reconhece, ó Deus, que tem algum assunto pendente para resolver, seja um pedido de perdão ou perdoar alguém, ou alguma situação ainda não resolvida, Pai. Da sabedoria, da coragem, Pai, para que esse irmão resolva essa situação. Primeiro com o Senhor, Pai, se prostrando diante de Cristo, pedindo ajuda, ó Deus, confessando o teu pecado, reconhecendo, ó Deus, entendendo que isso realmente é uma âncora na vida do ministério, Pai, do ministério. E depois resolvendo com quem seja, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que conforta, um Deus que restaura, Pai. Obrigado por isso, Deus, porque temos a esperança que é Cristo Jesus. E em nome de Jesus que eu oro. Amém.